mulher de valor. Você que está me ouvindo nesta noite, você que é um homem tem que buscar ser um homem de valor. Você que é mulher deve buscar ser uma mulher de valor, uma mulher de santidade na presença do Senhor, um homem santo na presença do Senhor. Porque eu devo olhar para os meus erros. Eu devo olhar para o meu pecado e me arrepender enquanto é tempo. Me colocar aos pés daquele que é dono do perdão e pedir com sinceridade o perdão, mais uma chance, mais uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso que eu falei? Que o jovem, aqui a pessoa que responde a estes salmos, não diz, não aponta o dedo para o próximo, mas ele diz que esconde a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. É que há um detalhe especial neste versículo. O jovem santo, ele não se compara. Quantas vezes você já ouviu a sua mãe dizer que você não é igual a todo mundo? Quando você quer ir a determinado lugar, quando você quer ir a um determinado evento, aí que sua mãe não permite ou seu pai não permite. Aí você diz assim, ah mãe, mas fulano vai, meu colega vai. Sua mãe diz, você não é ele. Você não é todo mundo, você não é igual a todo mundo. É justamente isso que a palavra de Deus ensina também. O jovem santo, ele não vai se comparar com as pessoas que estão se misturando com o mundo. Ele também não vai querer comparar, justificar o seu erro, apontando o erro do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então atente bem para essas características e veja se você está representando uma juventude que tem valor diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os jovens que conhecemos têm tido valor diante da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que possamos ser testemunho, queridos. Que por onde a gente passar, as pessoas possam ver aquela pessoa é verdadeiramente um servo de Deus. Aquele jovem é crente de verdade. Aquela jovem realmente testifica da sua fé. Mas que jamais venhamos ouvir, ai, tu é crente? Não, pois tuas atitudes não são de crente. Então que a gente venha aprender dia após dia, mudar de atitude. Sermos exemplo nesta terra, sermos imitadores de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui na palavra de Deus, no Salmo 119, a gente vê que essa pessoa aqui citada, ela sempre tem buscado, sempre tem tido o desejo de buscar os caminhos do Senhor e de ser dirigido pelo Senhor. Nós vamos ver aqui mais à frente, então, primeiro, o jovem de valor tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Ele não se compara com o outro, ele não vai justificar os seus erros com o erro do outro, pelo contrário, vai buscar a cada dia o perdão de Deus. O salmista sabia que se fizesse ou obedecesse o que diz a palavra, jamais teria o pecado como uma prática. Não estou dizendo que nós não somos pecadores, não estou dizendo isso, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Mas o salmista, ele mostra que se ele guardasse a palavra no seu coração, não pecaria contra o Senhor, ou seja, não seria escravo do pecado. Há uma diferença entre você ser um pecador e você ser escravo do pecado. Todos nós somos pecadores pelo o fato da nossa própria descendência, que o primeiro homem pecou e assim fez de todos nós pecadores, pecamos todos os dias, não somos perfeitos, mas não somos escravos do pecado, porque fomos libertos através do sacrifício de Jesus e através da nossa confissão de fé diante dos homens. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos perdoados, nós somos lavados, nós somos transformados, e à medida que nós buscamos mais e mais a presença do Senhor, mais alcançamos a remissão do Senhor em nossas vidas. Então, o salmista disse, esconde a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que ele quis dizer? Se eu colocar a palavra de Deus no meu coração, se eu guardar isso nos meus pensamentos, o que a Bíblia diz, se eu obedecer o que a Bíblia diz, então eu não pecarei contra o Senhor. Porque se obedecer esta palavra, se obedecer o que está escrito nela, então eu estou obedecendo ao Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O jovem de valor diz, eu creio e obedeço a palavra de Deus. O jovem de valor, ele deve crer e obedecer a palavra de Deus, porque se ele somente crer,
Ele não faz nenhuma diferença entre ele e os ímpios. E eu vou mais além. Ele não faz nenhuma diferença entre ele e o próprio maligno, que é Satanás. Satanás crê na palavra de Deus. Então é por isso que não basta somente crer, porque até ele crê que Deus é todo poderoso, ele crê na grandeza de Deus, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas apenas crer não é o suficiente. Eu preciso crer e eu preciso obedecer a palavra de Deus. Então, para sermos diferentes, para sermos luz, para sermos sal, nós precisamos crer e obedecer a palavra de Deus. Glória E a aqui, Deus. o jovem que purifica o seu caminho, olha só o desejo dele na palavra de Deus. Versículos 6 e 7 do mesmo, versículos 5 e 6, perdão, do mesmo salmo que eu li. Olha o que diz o salmista: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. O que o jovem diz aqui nestes versículos? Nestes 2 versículos da palavra de Deus, este jovem diz que o desejo dele é que ele seja dirigido pelo Senhor, de maneira que ele possa obedecer os mandamentos de Deus. Porque se ele obedecer os mandamentos de Deus, ele não ficará confundido. Ele não será uma pessoa Aleluia. confusa. Porque Glória a palavra a de Deus. Deus é clara. Porque a palavra de Deus é fiel. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Então aquele que busca ser dirigido pelo Senhor dentro da sua palavra, jamais será confundido. Louvado seja o nome Glória do a Senhor. Deus.